Olá, gente, sou eu de novo. Você não sabe quem sou eu? Ninguém. Sou ninguém, sou um cara igual a você. Eu botei aqui essa webcam pra funcionar, tô tentando fazer um vídeo aqui na função. Agora eu gostaria de falar sobre os candidatos a vereador em sua cidade. João Pessoa. Gente, só não tem muitos palhaços nesse ano, né? Para nossa tristeza, senão seria um pouco mais divertido. A campanha antiga foi, top, teve um bocado de palhaço. Então, tirando a onda dos palhaços, quem você acha que merece ganhar, vereador? Minha opinião, ninguém. Mas alguém vai ter que entrar, comprando ou não comprando o voto. Naquela escolha que eu vejo muita gente, eu escutava muito aqui as pessoas aqui perto de casa, aqui na torre, né? Eu ia pra eleição, ficava dando voto pra lá e pra cá, pra ver como funcionavam as coisas. Aí uma das coisas que eu via era que tinha muita gente que pegava lá um papel no chão e dizia, eu vou botar nisso, bonito, inteiro, você vai amigo meu, eu vou botar em você. Aí pegava um papel lá e botava no cara. A escolha do cara, não é voto consciente, irmão. Fala sério. Me diz, quem desses caras que estão aí estão fazendo alguma coisa? Tem cara aí há 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20. Tem cara que está há 30 anos só se candidata de uma coisa, se candidata a vereador, deputado estadual, vereador, deputado estadual, vereador, deputado estadual. E faz o que pela população? Bora ficar lá recebendo salário. A gente tem trabalho. Certo? Então, gente, se você acha que alguém merece um voto, vote. Mas por favor, gente, vamos olhar para uma coisa. Imagine você, se você fosse candidato, você iria ser um bom candidato? Você iria ajudar a população, criar propostas de normas de acordo com a Constituição Federal, as leis federais, as leis estaduais, a Constituição do Estado da Paraíba, a lei do regimento, a lei do município, né, que é a lei da administração, que no caso a gente está falando aqui para vereador. Sabe, tem muita gente que você sabe vai prometer mundos e fundos. Você sabe de gente que é corrupto só pelo modo de falar, que não vale, que não é uma pessoa de confiança. Isso é fácil de perceber. Aí você diz, como é que eu vou adivinhar com esse horário eleitoral babaca? Porque venhamos e convenhamos, é muita gente se candidatando para vereador, pouco tempo para eles terem alguma coisa, poucas cartas propostas registradas, que eles têm que fazer uma carta proposta, certo? E a população também está nem aí. Quem é que já foi para a Câmara dos Vereadores? Levanta a mão. Levanta a mão que já foi para a Câmara dos Vereadores. Uma mão, duas mãos, uma vez é uma mão. Tá lento, tá devagar, porque a câmera é ruim mesmo. E aí? O que é que você acha? Votar em quem? Eu poderia dizer uma pessoa aqui, mas será que os meus motivos são os motivos certos para votar nessa pessoa? Entende? Assim, eu acredito que se você conhece alguém que seja representante do seu bairro e você veja que essa pessoa faz alguma coisa pelo seu bairro, tipo liga pra Energisa, liga pra Saelpa, liga pra Saelpa, né? Liga pra Cachepa, liga pra Cenifra, liga pra Cemob, reclamando de placas caídas, tá? Pra Cenifra pra tampar buraco, Cachepa pra cano estourado, bicho afundando por causa de encanamento, Cemob, né? Por causa de placamento, sinalização de trânsito quando não tem vítima e os imbecis ainda querem ficar com o carro lá parado. Talvez essa pessoa tenha mais probabilidade de pensar no povo. Mas primeiro, essa pessoa ela tem que ser alfabetizada
outras comissões, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça. Porque a Comissão de Constituição e Justiça ele vê se a lei que você está pensando em criar é real, dá para ser cumprida. Aí depois vem as outras comissões que verificam se o projeto aumenta muito, onera muito o orçamento do município, que não pode onerar, né? Mas uma coisa que eu acho que já dá para pensar, gente, assim, a Câmara Municipal de João Pessoa não tem um site onde você possa baixar as leis municipais. Não tem. Tem aquele Mais João Pessoa, que é uma proposta bacana para você dar propostas, mas você não tem um feedback, um retorno. Você não sabe se o que você pensou foi feito, sabe? É uma coisa que tenta tornar a coisa mais pública, mais cumprir as redes sociais. A rede social é uma coisa muito, até um certo ponto, fria, né? Se você não tem um rendimento de várias curtidas, uma entrada muito grande no seu perfil. Mas o Mais de uma pessoa, ele é interessante, porque você pode elaborar propostas. Mas o que eu acho que a maioria dos vereadores poderia pensar é uma coisa: será que João Pessoa precisa de mais leis? Será que o Brasil precisa de mais leis? Ou precisa mais de termos de ajustamentos de conduta, encaminhamentos para o Ministério Público Estadual, quando for necessário, e o Ministério Público Federal, quando for necessário, para que sejam cumpridas as normas? E a Prefeitura, no caso dos vereadores, lançar mais proposituras, elaborando procedimentos de como realizar o que já existe em lei. Porque uma coisa é ter uma lei dizendo que pessoas com deficiência têm direito à prioridade de atendimento, mas como isso será realizado? E lógico, obedecendo os critérios, quando nesse caso, de periculosidade. Periculosidade é um risco, certo? Quando é perigoso, complexidade. Por exemplo, você vai atender uma pessoa com deficiência, mas ela está aparentemente em bom estado. Vem outra pessoa com risco eminente de vida, sangrando por hemorragia, perda de consciência. Lógico que a pessoa com perda de consciência tem prioridade, porque a vida tem sempre prioridade, certo? Então são procedimentos assim que você pode criar perspectivas, meios de elaborar. Ó, tem que cumprir a lei X. Aí criamos uma proposta de tem que cumprir assim assado, salvo exceção nesses casos, salvo exceção em outros casos. Entende? A Prefeitura de João Pessoa tem muitas leis demais. Por exemplo, como abordar uma pessoa, certo, que está impedindo o acesso de pessoas com deficiência em determinados locais? Porque vemos e convenhamos, existem muitos cavalos que ficam na frente do cadeirante, não estão nem aí, na frente de pessoas cegas, não estão nem aí. Só uma suposição. Como fazer com que essas pessoas, que alguém possa abordar de acordo com a lei manda? Porque senão a pessoa, você me constrangeu, estou me sentindo constrangido, você chegou perto de mim, meu irmão, sai de cima e sai da frente aí do ceguinho, do cadeirante, mano. E não é assim que acontece, concorda? Certas coisas realmente a gente tem que falar, homem, afasta aí por favor, afasta aí, faz isso, entende? Agora tem que criar proposições, que é propostas para cumprimento dessas leis que já existem. Uma coisa muito interessante seria quando se deve ou como se deve chamar o Conselho Tutelar em casos necessários. Porque o Conselho Tutelar não é só para aquele marginal, não, de menor, não. O Conselho Tutelar é para aquela criança com risco social. Exemplo, uma criança que foi violentada, uma criança que os pais estão desempregados e não tem condição de pagar passagem. Aí o pessoal vem muitas vezes, quando chamar a Secretaria de Desenvolvimento socioeconômico, né? SEDES, quando chamar, quando é da obrigação da própria Secretaria de Educação, sabe? A gente não sabe, não tem regimentos dizendo, quando é assim e é assado, é
Secretaria de Educação. Quando é de outra forma, é Secretaria de Desenvolvimento Social. Quando é assim, é sem infra. E uma coisa bacana que seria era acompanhamentos. A gente não sabe quando a sem infra vai realizar o trabalho. Sempre a desculpa é demanda. Estou 2 meses esperando, tapa buraco na Avenida Bento da Gama, ali perto da Aliança Francesa. Essa infra não funciona. A CEMOB, pior ainda, porque você liga para lá reclamando de uma coisa, quando você for ligar, daqui a pouco tempo as pessoas não sabem, não tem protocolo, o funcionário não sabe, você não sabe quem é o funcionário. Vai vir com essa, tipo, como é que você vai contactar? Porque se você for ligar para a polícia por causa de acidentes que não tem vítima, eles mandam você procurar a CEMOB. Porque é responsabilidade da CEMOB. PPTran, a polícia, só vai em casos de acidentes com vítima. Na jurisdição do Estado, né? Então, na jurisdição do município, quem vai? CEMOB, Secretaria de Mobilidade Urbana. Os amarelinhos. Para fazer o registro lá, caso o cara não queira tirar o carro, né? Por exemplo. Ok? Ou quando não dá, por exemplo, ocorreu um acidente, o carro quebrou, aí não tem como tirar. E aí? Sabe, não existe uma carta de regimento dos serviços públicos, como ele funciona. Cada um diz do jeito que bem entende. Se você for atendido por um funcionário, você vai fazer um procedimento X. Se você for atendido por outro, vai ser de outra forma. Quer ver um exemplo? Eu já fui uma vez ser atendido na Secretaria de Desenvolvimento Social e lá tiraram todas as xerox dos meus documentos. Já uma outra vez eu fui lá e a mulher me fez voltar aquela área do José Américo todinho para conseguir tirar xerox dos meus documentos. Porque antes podia e agora não pode mais. Tá certo, faz mais de 2 anos disso, mas e aí, como se explica isso? Concorda? Então vamos lá, gente. Os próximos vereadores, vamos pensar em meios de criar regimentos para os serviços públicos. Carta proposta de regimentos de como funcionam os serviços públicos em todas as suas secretarias. Certo? E, gente, vamos voltar consciente. Se você vê que o cara é analfabeto, não tem como, o cara só vai lá mamar. Porque um cara que não sabe ler direito, como é que ele vai entender alguma coisa? Digitar, tá certo que ele vai pagar assessores. Mas, e aí? Como fazer? Tchauzinho que eu vou atender o telefone.